Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, o grande banco do Sul. E Sistema Ocerg Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que nós estamos gravando aqui na Expo Direto, na capital nacional da agricultura de precisão, especificamente no Banco do Brasil. E como sempre, uma constelação de estrelas fazem parte do nosso Pampa Debates. A começar por quem nos recebe aqui, nosso vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, meu amigo Tarcísio Ibner. Prazer tê-lo aqui, Tarcísio. O prazer é meu estar aqui contigo. Obrigado pela recepção. Não, o prazer é meu, Paulo Sérgio, é uma satisfação muito grande. Parabenizo pelo seu trabalho, sempre presente nos principais eventos do agronegócio e em tantos outros eventos. Não pude estar presente em alguns eventos importantes, por exemplo, o prêmio Troféu Brasil Expo Direto, mas já soube do sucesso, né, que o que é normal quando você conduz algum evento. A tristeza do nosso amigo Edson Bintti porque não vieste. Só faltou o Tarcísio, ele dizia para nós, para mim e para o Ney Mânica. E é um prazer estar aqui, né, poder participar nesse estado que muito bem me acolheu e tive a oportunidade aqui de conhecer novos amigos e tentar corresponder àquela expectativa que o banco tinha em relação ao meu trabalho. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, no meio de amigos, que vão estar se apresentando na sequência. Nosso superintendente estadual do Banco do Brasil, Edson Bintti, nosso querido amigo, como todos os superintendentes que passaram e como tu estás aqui, deixaram uma marca indelével na vida de todos nós. O Banco do Brasil é esse celeiro de ases aí que é impressionante, né? A qualidade das pessoas e esta qualidade dos profissionais levam a qualidade de relacionamento e transformam todos em amigos perenes da gente, né? O Tarcísio é uma pessoa que jamais nós vamos esquecer, né? Pela qualidade, pelo companheirismo, pela lealdade, né? Que corre em paralelo ao profissionalismo inerente a todos os profissionais do banco. Obrigado pela recepção aqui no Banco do Brasil. Obrigado a você, Paulo. Concordo plenamente com as suas palavras em relação ao Tarcísio. O Banco do Brasil, nessa feira, vem com a disposição renovada de trazer inovações, mas, acima de tudo, trazer a garra do funcionalismo do Banco do Brasil, a vontade de realmente, a cada ano, contribuir para uma Expo Direto mais pujante, uma Expo Direto mais atenta às necessidades dos clientes. O que a gente vê aqui é uma maravilha, caminhando pelos expositores, conversando com os empresários, com os produtores, a gente fica encantado. E o Banco do Brasil também, esse ano você deve ter percebido, nós aprimoramos inclusive o nosso espaço, o nosso stand está mais acolhedor, mas a nossa motivação maior realmente é trazer o serviço do Banco do Brasil, as linhas de crédito, o atendimento, toda a tradição que o Banco do Brasil tem no atendimento ao agronegócio brasileiro. Também queria aproveitar e saudar a presença aqui na bancada do presidente da Farsul, Gedeão. Então já anuncia os dois, os demais participantes. O Gedeão, à minha esquerda, e à minha direita, o Comerlato, nosso braço direito, na verdade, do agronegócio gaúcho, lá na superintendência. Então, se você permitir, eu passo a palavra ao presidente da Farsul, Gedeão. Permitir não, está comandando já. Passa para ele. Gedeão, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Edson Bintti, nosso amigo diretor, vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Tarcísio Ibner, amigo João Paulo Comerlato. E eu te digo o seguinte, Paulo Sérgio, eu me sinto muito bem aqui dentro do Banco do Brasil. Por quê? Porque nós, Federação da Agricultura, e eu, hoje presidente da casa, num momento até que eu não desejava, não desta forma que foi, porque eu tenho saudades do presidente Esperotto. E o presidente Esperotto sempre pautou a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, nos diversos superintendentes que tiveram, o Tarcísio que teve aqui também, aqui no Rio Grande do Sul, é testemunha disso, num relacionamento ímpar. Sempre num relacionamento de altíssimo nível, durante todo esse tempo, sempre conversando com o Banco do Brasil nas discussões dos problemas e dos temas do agronegócio,
para que levássemos a negócio, porque nós sabemos, nós, Federação da Agricultura, nós, produtores rurais deste estado, sabemos da importância do Banco do Brasil no nosso negócio. O negócio, o agronegócio, sem Banco do Brasil, seria extremamente difícil. Então, este relacionamento que houve no passado, nesse nível que houve no passado, tenho absoluta certeza, os três que estão aqui, que representam este grande banco, que não mudará 1 milímetro na nossa administração enquanto presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Portanto, eu estou dizendo isso no teu programa, fico muito satisfeito por estar aqui neste momento. Comerlato. Comerlato é uma das grandes estrelas do agronegócio. Há quantos anos está no agronegócio do banco, hein, Comerlato? Vamos fazer 9 anos agora 9 anos já. Na frente do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. Já é parte da paisagem dos eventos, das feiras, de todos os eventos agropecuários, é o Comerlato. 9 anos presente, hein, Comerlato? É verdade. Para mim é uma satisfação muito grande participar das feiras, principalmente a Expo Direto, a Expo Inter, porque é uma maneira de a gente estar próximo das revendas, dos clientes e de toda a tecnologia e modernidade que se traz ao homem do campo. Então eu me sinto também muito realizado por estar presente nessa feira também. Comerlato, eu vou pedir para passar a cadeirinha dele um pouco para frente aí, para a gente começar a se enxergar aqui. Senão tem que desviar aqui do Edson para te ver. Tá Comerlato, muito obrigado pela recepção aqui também. Vamos começar aqui com a participação do Banco do Brasil. Através dos anos, eu que fui marketing do Unibanco, fui do Agrimer, né? Depois estou velho, hein, o Gedeão. Depois passei para a União de Bancos Brasileiros, quando o Moreira Salles comprou, junto com o Predial de São Paulo, virou União de Bancos Brasileiros, mais tarde concentrado na sigla Unibanco. Então a gente ia lá, olhava o Banco do Brasil com uma super estrutura, a gente lá com a casinha, a ponto de, uma ocasião, a gente se unir, porque lá existia um plano diretor na Expo Inter, onde todas as casas tinham que ter aquela similitude, era uma arquitetura projetada para que todas as casas lá fossem iguais à da Afrasul. E fizemos ali do lado, o Banco do Brasil teve anos ali, um lado era o Banco do Brasil, o outro lado era o Unibanco e atrás nós tivemos que dar em contrapartida a sede da Caixa Econômica Estadual, que ficava atrás. Eram outros tempos, né? Mais lógicos e tudo mais. No fim virou o que virou e todo mundo disputa beleza até na questão arquitetônica da Expo Inter. Então a gente via lá, olhava o Banco do Brasil tão distante, né? E passou o tempo e vem para essa feira, com hoje praticamente todos os bancos que lidam com agro, aqui na Expo Direto. Mas quando vai se olhar lá, o share, o Banco do Brasil está com 62%. Assim. Mas que loucura isso! Isso se deve a quê? Paulo Sérgio, bom, primeiro, o Banco do Brasil tem uma vocação histórica, né, voltada para o agronegócio. Então, desde a sua origem, até como um instrumento de levar o desenvolvimento do Brasil para o interior. Foi um dos papéis importantes que o Banco do Brasil exerceu. Mas ao longo do tempo, né, aquilo que sempre era muito criticado, porque nós tínhamos uma exposição muito grande no agronegócio, hoje se tornou algo cobiçado por todos os bancos. O que nos deixa muito satisfeitos, perceber que tem outros bancos interessados em aumentar sua fatia no agronegócio. Mas nós gostamos de fazer agronegócio. E temos tido bons resultados também, tem que ser realista. O agronegócio não deixa de ser um negócio interessante. E, mais uma vez, por isso que mais bancos estão buscando ampliar sua fatia. O fato de ter a maior fatia do mercado, em torno de 60%, tem se situado em torno disso. Pô, sobra 38% para os demais. Isso. Não acomodou o Banco do Brasil. Pelo contrário, fez com que a gente... Ganhou um player novo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal fez com que a gente investisse mais. E pensando nesse produtor rural também como um cliente especial para nós. Então nós treinamos as nossas equipes, criamos recentemente mais 209 carteiras de agronegócio pelo país afora, com especialistas. Estamos reforçando os treinamentos de nossos gerentes, dos nossos agrônomos, para prestar uma melhor assessoria a esses produtores rurais. Estamos investindo em tecnologia, para a tecnologia também nos auxiliar a levar mais comodidade, mais benefícios aos produtores rurais. Há uma semana atrás nós noticiamos ao mercado
liberação de R$1 bilhão, atingimos R$1 bilhão através do custeio digital, que é feito no mobile. Temos uma equipe permanente no Vale do Silício desde 2006 e com várias iniciativas para diversos setores do banco, mas principalmente para o agronegócio. Eu estive pessoalmente no Vale do Silício na última semana, uma semana inteira, olhando tudo o que está acontecendo, que pode beneficiar o agronegócio brasileiro. Então fez com que, como você falou, ter 60%, que no passado era um problema, nos dá muita satisfação e os analistas enxergam muito bem essa carteira. E dentro dessa carteira de 182 bilhões de reais, nós temos 44 bilhões na agricultura familiar, para pequenos proprietários. Então, e esse negócio também é muito interessante. Então, veja, o que poderia parecer um problema, né, você ter uma exposição grande no agronegócio, hoje é algo extremamente salutar, muito reconhecido pela sociedade. Temos buscado isso sob a liderança do presidente Caffarelli em todos os setores do banco. Então, o agronegócio é um setor importante, estamos buscando eficiência, estamos buscando na pessoa física, na pessoa jurídica. E você pode estar vendo, Paulo Sérgio, o mercado está percebendo esse movimento. As ações do banco, há 1 ano e meio, quando esse presidente assumiu, e esse governo assumiu, as ações do banco giravam em torno de R$15. E agora estão girando na casa dos R$43. Então, quem investiu em ações do banco há 1 ano e meio atrás, se ele investiu R$15 mil, comprou 1.000 ações a R$15 mil, hoje ele tem R$43 mil. Então, para mostrar que é um investimento que valeu a pena. E o que nós fizemos de diferente, o que nós estamos buscando com a ajuda de todos os funcionários, com todos os superintendentes engajados nisso? Maior eficiência. E esse termo maior eficiência é em todas as áreas. E é isso que está acontecendo no agronegócio, buscar mais eficiência. E o Edson pode falar depois, na sequência, como essa eficiência está sendo percebida na velocidade que nós estamos liberando as nossas operações. E o João Paulo, que está coordenando esse trabalho aqui, pode dar detalhes disso. Por isso, tudo se projeta para cá, até porque existia uma curiosidade. Um dia eu perguntei para o superintendente Edson Bintti a comparação de captação com aplicação no Rio Grande do Sul. E a gente dizia aí dos bancos, especialmente paulistas, lá do meu tempo, que os bancos paulistas captavam aqui, aplicavam no resto do Brasil, é exatamente o contrário. Eles aplicam mais aqui do que captam aqui. Eu acho que não foge da realidade, complementando o que tu tens a dizer, na sequência do que disse o nosso vice-presidente Tarcísio Hübner, a questão também das aplicações aqui, que resulta num atendimento maravilhoso que o Banco do Brasil dá para os seus clientes aqui no Expo Direto. É verdade, Paulo. O Tarcísio fez uma leitura estratégica do posicionamento do banco no agronegócio, nos negócios de modo geral, e nós temos uma ação tática da superintendência aqui no Estado. Ou seja, aqui a gente busca transformar em prática o que o banco pensa estrategicamente. Isso tem sido uma tarefa, eu não diria fácil, ao contrário, bem desafiadora, mas que coloca o Banco do Brasil numa posição de destaque também no agronegócio. Do ponto de vista da captação versus aplicação, nós temos uma relação mais ou menos 1,2. A gente aplica mais do que capta no Rio Grande do Sul. Ordem de grandeza. Qual é o volume de aplicações mais aqui? Ou menos uns 40 bilhões de reais o montante total. A gente capta um pouco menos desse valor, ou seja, o banco deixa mais dinheiro no Rio Grande do Sul do que capta. Há bancos que têm um perfil um pouco diferente, mas a natureza dos negócios do banco, o perfil da nossa carteira muito forte aqui no agro, nós temos esse perfil mais aplicador. Mas eu queria complementar, falando dessa ação tática que nós temos, e aí um elogio a toda a equipe da superintendência e a nossa rede de 350 agências, é um esforço muito grande de proximidade que o GDEão é testemunha, que nós temos feito no sentido de interiorizar as ações do Banco do Brasil e aumentar o protagonismo do nosso gerente em cada uma das comunidades. Agora, por exemplo, coordenado pelo Comerlato, nós fizemos, Paulo, mais de 89 eventos pré-feira, em toda essa mesorregião aqui de Não Me Toque. Um esforço muito grande do banco, através, como eu falei, de uma maior participação nas comunidades do nosso gerente, atuando mais
junto às comunidades, chamando os clientes, enfim, acho que o banco não pode se furtar disso. E isso, obviamente, reflete nos negócios que nós estamos fazendo aqui dentro da feira, onde um destaque que o João pode comentar melhor é a velocidade com que a gente tem contratado as operações. Ô Merlato. Paulo, de fato, ontem nós tivemos um exemplo bem claro. Nós estávamos visitando uma revenda, era próximo das 18 horas, e o produtor acabava de fazer a proposta de uma colheitadeira e dizia: eu tenho um pouco de pressa, porque semana que vem eu começo a colher. A gente pegou aquela proposta às 18 horas, trabalhamos durante 3 horas para fazer o limite de crédito e acertar os cadastros do cliente. Às 21 horas nós já tínhamos a operação despachada pela agência e pela diretoria. Hoje de manhã foi feito todo o processo de emissão da cédula, de conferência, e agora à tarde ele esteve assinando. Então, em menos de 24 horas, a proposta entrou e já saiu assinada. Uma colheitadeira que o produtor precisava dessa agilidade. Essa agilidade houve em inúmeros contratos. Dentro dessa feira, nós já conseguimos liberar e despachar operações em mais de 30 milhões. Bom, de um total que a gente já protocolou próximo dos 300 milhões. Então, realmente é uma... O Mercado está fazendo 3 vezes mais que o Banrisul, projeção hoje do Banrisul, e está fazendo seguramente... seguramente 7 vezes mais que o Santander, considerando os 300 milhões. Ok, e isso demonstra... apreciável do Banco do Brasil. Isso demonstra toda a satisfação das revendas com as novidades que a gente trouxe para essa feira. Começou em Cascavel, agora em Não Me Toque, o mês que vem já vai ser em São Paulo, nas feiras, e o Banco do Brasil trazendo inúmeras novidades que estão encantando os clientes e encantando os fornecedores também. Bom, eu quero trazer ao debate o meu amigo Gedeão, que, como presidente da Farsul, viveu aí, e eu gostei de ver o retrospecto fez das bandeiras de lutas da Farsul, né, considerando transgenia, considerando o direito à propriedade, as invasões de terra, considerando a questão dos indígenas, dos quilombolas que avançavam sobre o território alheio, considerando os acordos bilaterais do Brasil com a Argentina, especialmente, porque o Mercosul se resume a Argentina e Brasil, né, que prejudicou imensamente o trigo brasileiro, e tantas outras questões aí, agora vem a do Fundo Rural e tantas outras. Mas lá no passado a questão do endividamento, que envolvia diretamente o Banco do Brasil, especialmente com os arrozeiros, né? E no fim se conseguiu um acordo depois de tantos debates e até alguns enfrentamentos, e saiu a securitização. Hoje parece que nós temos mais tranquilidade, temos menos enfrentamento, especialmente na convivência com o Banco do Brasil. Mas sabido é que, obviamente, a carteira dos arrozeiros hoje está prejudicada por um preço extremamente achatado, por custos elevados de produção, por problemas climáticos e uma série de coisas, até o próprio custo da lavoura, que levam a essa situação atual e o endividamento do próprio lavoureiro. Então, eu gostaria de ver o ponto de vista da Farsul e até que ponto se pode buscar novamente a solução nesse sentido. Paulo Sérgio, não faz muito antes de estarmos aqui, o Tarcísio estava junto conosco lá, estávamos reunidos com o ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, justamente discutindo problemas em 3 cadeias extremamente importantes na economia do Rio Grande, que é a cadeia do arroz, a cadeia do leite e a cadeia do trigo, e os problemas que essas 3 cadeias sofrem nesta concorrência, que não é só Brasil e Argentina. É Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que tu sabes, evidentemente. Sim, o Paraguai agora despontou, é Mercosul, né? Só que o Paraguai cresceu em importância neste cenário, que não aparecia alguns anos atrás. O Paraguai está com um crescimento de 4, 5% Uma vez um diretor da Aerolíneas Argentina, numa entrevista, ele me disse: o Mercosul se resume a Brasil e Argentina. O brasileiro achando que vai, desculpe a expressão, enrabar o brasileiro, e o brasileiro achando que vai fazer a mesma coisa com a Argentina. Isso ele me disse há uns 15 anos atrás. Sim. E o que nos disse o ministro quando nós colocamos esse tema de Mercosul, que traz grandes dificuldades, porque para o Rio Grande do Sul é Mercovem, não é Mercosul?
para o Rio Grande do Sul é Mercovém, só vem porque realmente os tratados bilaterais com balança comercial favorável ao Brasil, diga-se de passagem, tem que ser pago com alguma coisa. E evidentemente que eles pagam com os produtos do agronegócio, que atinge fortemente a nossa economia e traz os nossos preços para baixo, ao ponto de nos trazerem dificuldades, principalmente nessas 3 cadeias. Por que a soja está fora dessa história, que é o grande, vamos dizer assim, o grande celeiro desta região, metade norte do estado, aqui onde estamos em Nometoque? Evidentemente que hoje nós somos China dependentes da soja, estamos mandando tudo para esses mercados asiáticos e agora, em função da crise de seca na Argentina, que nos pega um pedaço na metade sul do Rio Grande, essa mesma seca, faz com que a soja tenha recuperado R$10 aí rapidamente em 15 dias ali no Porto de Rio Grande, o que já está dando um alento novamente à soja, porque ela também, nesse patamar entre R$60 e R$70, ela também estaria dando alguns sintomas de cansaço, vamos dizer assim, de desgaste. A soja está fora, então ficamos nessa cadeia. A pecuária de corte, eu te diria assim, não é tão afetada por este Mercosul, porque ela também é exportadora, o mercado brasileiro é um grande consumidor, e agora, como novidade, apareceu os navios turcos aqui no Porto de Rio Grande, importando animais, e que está levando bons preços ao elo mais frágil da cadeia da pecuária de corte, que é o produtor de terneiros. É o produtor de vacas de cria. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende o Tarcísio, que leva sempre para Brasília as linguiças e salsichões do frigorífico Castro, lá de Pelotas, que está aí desde 1960 com a sua qualidade, que é espetacular, e está em toda a rede Zafari. Não precisa mais ir a Pelotas para comprar salsichões da frigorífico Castro. Está aqui entre nós no Zafari. Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte, descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. O cooperativismo é um movimento econômico que interliga pessoas, incentiva a inovação e produz resultados. E toda vez que você consome produtos e serviços de uma cooperativa, está ajudando a transformar a realidade de muita gente que trabalha para promover a inclusão, gerar desenvolvimento e distribuir riquezas de forma mais justa para todos. Sistema Oserg-Sescop, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Tarcísio, questão do diálogo, né? Eu coloquei esse tema do arroz, que poderia colocar o tema do leite, enfim. Claro que para quem dá crédito, né, quer que a pessoa que tomou o crédito tenha sucesso e pague, né, o seu financiamento. Mas, entendendo essas razões todas apresentadas pelo Gideão, é que o banco, ao longo desses anos todos que eu acompanho, e já faz muito tempo, né, nunca houve, acho que, uma quebra de diálogo. Houve momentos tensos, enfim, mas ambas as partes souberam buscar a solução adequada. Nesse aspecto aí, num período importante, o presidente Esperotto foi fundamental para as negociações, juntamente com a direção do próprio banco. Perfeitamente. Eu também aproveito até a oportunidade para destacar isso que já foi dito, do grande trabalho, o diferencial trabalho que o presidente Esperotto fez na liderança do agronegócio aqui no estado do Rio Grande do Sul, e agora o Gideão com essa missão, que já é um grande parceiro do banco de longa data. E nos momentos bons e nos momentos difíceis, o melhor instrumento é o diálogo. A proatividade, inclusive, nós temos investido muito nisso. Nós temos um conjunto, temos 220 agrônomos espalhados pelo país que fazem sensoramento sistemático de problemas que podem ocorrer. No passado eram problemas de clima e agora estamos integrando também os problemas de comercialização. Para quê? Para que antes que venha a demanda, a gente já busque soluções. Então hoje, quando nós estávamos discutindo essa questão do leite que afeta bastante o estado, eu tive a oportunidade de anunciar já para a Farsul e na presença do ministro que nós acabamos de aprovar para a cadeia do leite mais uma medida, quer dizer, uma extensão de uma medida,
Ou seja, o produtor que tiver dificuldades, ele paga 20% da parcela que ele tem para pagar esse ano, ou custeio, ou investimento, e prorrogamos as outras parcelas em até 3 anos. Então, isso foi anunciado agora há pouco, como medida que, inclusive, a reivindicação estava vindo e nós estávamos com a solução desenhada pronta, porque isso o Edson, o João Paulo e as equipes já tinham sensoriado por aí, pelo Brasil afora, de que nós íamos ter alguns problemas. E em poucos dias nós queremos apresentar alguma alternativa para o arroz, principalmente aqueles produtores que estão com arroz e que não tiveram oportunidade ou que tiveram que vender uma parte pequena do arroz, mas que ainda tem arroz guardado porque o resultado não tem sido suficiente para pagar os investimentos. Fizemos isso também com o bovinocultura de corte, então o que está valendo para o leite também, para o corte, nós estendemos, claro, com prazo de 2 anos, um prazo menor. Mas justamente por isso, porque esse diálogo nos permite isso, porque a última coisa que nós queremos é executar algum produtor rural que esteja na atividade, que tenha conduzido os seus negócios com seriedade. Evidente que aquele que tem um desvio de comportamento, né, esse infelizmente nós não temos muito o que fazer, mas aqueles produtores que estão na atividade, né, que precisam disso e precisam de um tempo para regularizar a sua situação, precisa de um tempo para pagar seus empréstimos, nós vamos equacionar, nós não vamos deixar nenhum produtor que tem histórico conosco na mão. E claro, seria interessante que todos olhassem dessa forma, é importante que a cadeia olhe isso como um todo, porque como disse o presidente, nós somos uma parte do financiamento dessa atividade, mas existem outros fornecedores de recursos, de soluções, que também teriam que apresentar soluções. A própria indústria, as trades, os comerciantes também precisariam ver, um momento difícil, cada um tem que dar a sua fatia de contribuição. Mas o banco está fazendo sua parte. E tem outro detalhe, né? O arroz, o preço do arroz é muito barato. Na gôndola é muito barato. 1 quilo de arroz alimenta quantas pessoas? Hein, Gedeão? 1 quilo de arroz alimenta quantas pessoas? 1 quilo de arroz dá para fazer uma festa, porque eu sei que uma galinhada, um risoto, quando eu faço lá em casa para 3 pessoas, dá uma xícara. Tudo bem, depende do tamanho da xícara. Quanto custa 1 quilo do arroz? Então uma xícara alimenta 3 pessoas, imagina. Agora, quanto custa 1 quilo do arroz na gôndola? Me fizesse 2 perguntas que eu não consigo te dizer a resposta. R$3. Apesar de eu ser no supermercado, mas quem compra é minha mulher. Então R$3. Eu sei o preço do produto em casca. Por que eu cito isso? Porque esta inflação baixa que nós vivemos, ela existe muito por falta de consumo. Mas muito mesmo. As pessoas estão desempregadas, estão sem dinheiro. O Brasil hoje é um país endividado, né? Quando se convenceu o Brasil que tinha que tomar empréstimos, estou falando diante de banqueiros isso, tomar empréstimos, a população saiu aí fazendo empréstimos consignados de toda ordem, e de uma população que era poupadora, ao menos no tempo da Revolução, que preconizava por isso, depois virou uma sociedade tomadora de recursos, hoje endividada, e tem que pagar o que deve, e diminuir o consumo, né? E depois, meus amigos, nós temos aí o produtor rural também ajudando a pagar esse preço, porque por falta de demanda, ele acaba os preços sendo reduzidos e quem paga na ponta é o produtor rural. Não sei se tu concorda. Concordo, e gostaria de acrescentar nessa reflexão que o Tarcísio fez, que o Gedeão ampliou mais do ponto de vista do produtor. Eu tenho ouvido muitas declarações de liderança do agronegócio, e o agronegócio, como disse bem o Tarcísio, hoje goza de um prestígio como nunca visto nos últimos anos. As emissoras de televisão, da sociedade de modo geral, está reconhecendo no agronegócio o papel que ele sempre teve, mas nunca teve tanta mídia. Mas quando a gente vê as lideranças falando dos fatores de sucesso do agronegócio, eu percebo que se fala, e é verdade, na terra, nos fatores de produção, no nosso clima, no empreendedorismo do nosso produtor, na pesquisa, que é fantástica, nas máquinas, enfim, novas tecnologias, mas tem um fator fundamental que normalmente é esquecido e nós temos que vir a público falar, que é o crédito. Mas fundamentalmente o crédito bem feito.
um crédito com sensibilidade local. Por isso a gente incentiva tanto, Paulo, o nosso gerente a estar próximo das comunidades, visitar as propriedades, conversar com as lideranças, visitar os formadores de opinião para ser realmente esse sensor do que está acontecendo localmente, porque Brasília pensa, mas o fato é que o agronegócio acontece dentro da propriedade. E o Banco do Brasil, ao longo de tantos anos que trabalha com o agro, ele conseguiu construir essa sensibilidade local. Então, quando o Tarcísio quer saber em Brasília o que está acontecendo de fato em determinada localidade, ele pode ligar diretamente para o gerente do Banco do Brasil. Isso, obviamente, que é um diferencial competitivo da nossa organização. E é muito difícil de copiar isso. Muitos bancos entram no agronegócio, isso é positivo para o ambiente concorrencial. O que traz uma sensibilidade muito maior do que o relacionamento à distância. Exatamente, mas veja como é importante o Banco do Brasil ter essa capilaridade, essa presença nacional e esse histórico que começou muitas culturas que se desbravaram o Brasil afora, levar o gaúcho por novas fronteiras e o Banco do Brasil junto. Então, esse é um fator importante para também a gente refletir quando se fala no sucesso do agronegócio brasileiro. Deixo esse ponto para reflexão. Até que ponto o crédito é importante, mas mais do que o crédito em si, é a forma como o Banco do Brasil faz o crédito do agronegócio. Comerlato. Comerlato, que é o que está mais de todos aqui, o que está mais na ponta, lá no enfrentamento com o cliente, ou no relacionamento, mais precisamente, com o cliente. Na verdade, Paulo, a gente não considera um enfrentamento, né? A gente considera... Às vezes tem, é natural. Natural. Eu já fui gerente de banco, fui superintendente, também sei como é que é. Mas, claro que a maior parte é relacionamento. E tem os momentos de enfrentamento, óbvio que tem. Até por orientação da nossa diretoria, nosso superintendente, a gente sempre procura ouvir muito. Ouvir as situações, se colocar no lugar e tentar buscar soluções. Essa é a nossa orientação, né? Com respeito, com muita atenção, né? E a gente sabe que são momentos que se passam. O arroz passa por um momento, já passou por momentos melhores, o leite já passou por momentos melhores, e o Rio Grande do Sul é extremamente, não diria dependente, mas é muito importante o agronegócio, porque ele faz a economia girar. Então, às vezes, você vai numa cidade do interior, tem empresas, tem comércio, mas eles dependem daquele produtor rural, daquele negócio que envolve a produção. Por isso a gente tem todo o respeito pelo produtor rural e busca soluções. Sim, porque o endividamento gera outros endividamentos. Exatamente. E nós não gostamos de endividamento, não gostamos de prorrogar operações. A gente gostaria que o produtor pudesse ter safras cheias com bons preços todos os anos. Vocês ainda usam do meu tempo lá, rolar com a barriga, não? No meu tempo, rolar com a barriga. Na verdade, a gente entende que isso pode virar uma bola de neve lá na frente. Então, a melhor solução para o endividamento é buscar soluções de curto prazo para que ele seja negociado e para que todos fiquem fortalecidos, tanto o produtor como o banco, nesse processo. Por isso, o respeito que a gente tem por toda essa cadeia é muito importante e o Banco do Brasil faz a sua parte, sempre ouvindo mais e buscando a solução. Cremers informa aos médicos que no interior continua a campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Vinho para todas as ocasiões, meu caro Tarcísio Hübner. Passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos espumantes para brindar todos os momentos. Como hoje vamos brindar o sucesso da Expo Direto. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Vinhos do Mundo foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017 no Brasil. Conheça as lojas da Cristóvão, 1493, da Lípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Agora eu quero chegar um pouco à tecnologia, né? Eu sou do tempo, né, que para pagar um cheque tinha que consultar a assinatura, comparar com a ficha. Era um horror aquele negócio. Para fechar o caixa diário, às vezes se virava a noite inteira por causa de centavos. Coitado do gerente administrativo, era um terror. E eu, como era Caxias, eu ficava ali junto para dar força pro cara, né? Era uma tragédia. Hoje está tudo informatizado. Cliente altamente beneficiado. Chegamos a comentar hoje, comentei com o pessoal do Santander, do Bradesco, que estava conosco, e mais o Banrisul, que cada vez mais
fica desnecessário as agências bancárias, as lojas bancárias. Cada vez mais necessárias. Os bancários fazem uma greve e eles provam a sua inutilidade, porque as pessoas passou a greve e ninguém sentiu falta de agência bancária. Né? Coisa que no passado era um terror, a sociedade sofria barbaramente com a greve. Essa última greve que fizeram, ela foi absolutamente, me desculpe os bancários, os sindicatos bancários já esteve conosco com o Pampa Debate, mas ficou clara essa sensação que as pessoas estão se desvinculando dessa necessidade. E eu gostaria de ouvi-los. Bom, Paulo Sérgio, no momento que nós estamos indo para a quarta onda na tecnologia, o Banco do Brasil elegeu o tema principal na relação com o cliente, o ano do relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Qual é a mensagem que o banco quer passar? Que nada substitui o relacionamento. Tecnologia é para melhorar esse relacionamento. É para ser utilizada para aqueles que se dispõem a utilizar, para melhorar esse relacionamento, a percepção que ele tem do banco, no relacionamento que ele tem com o banco. Então, alguém que usa o app do Banco do Brasil, certamente ele passa a ter uma relação melhor com o seu banco pela comodidade, praticidade, segurança que essa solução oferece. Então, hoje nós temos diariamente 4 milhões de usuários que utilizam o mobile, através do nosso app. Então, veja que interessante, 4 milhões de pessoas diariamente acessam o banco através do celular. Nós temos 15 milhões de clientes que baixaram o app do banco. Nós temos, na era digital, nós temos 1,5 milhão de clientes nativos digitais, ou seja, aqueles que não foram na agência para abrir sua conta, pode até ter ido para lá sacar algum recurso no sala de autoatendimento, mas não foram na agência para abrir a conta, não foram na agência para pegar o cartão, receber o cartão em casa, fizeram isso através do seu mobile. Então, repito, tudo isso nós estamos utilizando para uma melhor experiência, uma melhor percepção no nosso cliente, para maior comodidade. Isso nós também estamos fazendo no agronegócio. O agronegócio é algo engessado, regrado, cheio de burocracias, escrita em 1967, o Manual de Crédito Rural. Mas mesmo assim, o desafio das nossas equipes, e todos são ouvidos, todos podem dar sugestão nesse sentido, os desafios são procurar soluções. Então, o custeio digital foi uma solução. A valoração de bens antes, para dar um bem em garantia, o nosso fiscal, o nosso agrônomo, o nosso funcionário tinha que ir lá na propriedade, fazer a avaliação do imóvel. Hoje nós fazemos isso através de uma tecnologia que nós desenvolvemos internamente por nossos funcionários. Nós fazemos 90% das avaliações em menos de 1 minuto, usando a tecnologia. Porque nós conhecemos esse Brasil de ponta a ponta, nós sabemos quanto vale uma área. O comitê de crédito desapareceu, não? Ele existe assim, nada substitui, volto a dizer assim, nós estamos substituindo o ser humano não, porque tem que ter o olhar do gerente. Claro, tem. Por isso que o João Paulo e o Edson falaram assim da importância da proximidade, mas de visitar. As diferentes alçadas. Agora, isso sim, grande parte desse crédito que nós concedemos hoje é feito automaticamente, porque anteriormente foi feito todo o trabalho. Limites, por linhas de crédito. Isso, e mais uma coisa que eu acho que é importante destacar. O que é isso que nós mostramos hoje, presidente, de você ter operação protocolada às 18 horas no mesmo dia, 21 horas despachada, para no outro dia ser assinada. O que é isso aí? É um conjunto de fatores, tecnologia, conhecimento, mas o principal, eu acho que isso é importante. Essa conquista é uma conquista do cliente, porque é aquele cliente que tem crédito, aquele que mostrou ao longo do tempo que paga suas contas, que leva com seriedade o crédito. Então, esse é o fator principal para chegar nesse estágio, porque se não tivesse essa segurança, claro que o banco não ia liberar crédito em um dia, ele queria mais tempo, ele queria pesquisar. Então, nós temos um conhecimento desses produtores, isso nos permite liberar crédito no mesmo dia, isso nos permite fazer a avaliação numa terra, porque nós conhecemos esse Brasil ponta a ponta. Então, a tecnologia, ela vai ajudar muito, né? Ela já nos ajudou, né? Quando nós retrocedermos um pouco, a tecnologia foram mais braços para o ser humano. A Revolução Industrial trouxe o quê? Potencializou os braços. Eu acho que na atual onda, a tecnologia vai potencializar a mente humana, porque vai permitir que a gente ocupe a mente humana com coisas
muito mais produtivas, com soluções muito mais rápidas. É isso que está acontecendo, nós estamos aproveitando bem isso. E repito, nós não estamos contratando gente no mercado para isso. Nós temos 99 mil funcionários e todos têm a oportunidade de opinar e nós usamos exatamente os nossos recursos humanos para desenvolver isso. As pessoas que estão indo para o Vale do Silício para desenvolver projetos, soluções, são selecionadas dentro do ambiente corporativo nosso. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte de sua vida. Unicred, mais valor para você. No próximo dia 6 de abril terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Na noite anterior, no dia 5 de abril, às 19 horas, na Praça da Alfândega haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia e teatro, com a presença de vários artistas, como o nosso Vitor Ramil e tantos outros. Não percam, assistam agora um pequeno vídeo institucional da 11ª Bienal do Mercosul. Nós, depois desse magnífico vídeo aí da nossa Bienal do Mercosul, na 11ª edição, 22 anos, eu fui diretor de marketing da primeira, 19 anos de Expo Direto, 40 anos de Expo Inter. Pô, eu fico imaginando o quase bicentenário Banco do Brasil, né? Por quantas feiras já passou? Por todas, por certo, como eu já passei por todas Expo Inter. Eu vim do Menino Deus, né? Garoto ainda, para o Parque Assis Brasil, quando era lá no Menino Deus, onde está a Secretaria da Agricultura. Vê que loucura, né? E o Banco do Brasil sempre ali, né? O banco tem 209 anos. Nós, 102... Mais que bicentenário? Mais que bicentenário. Não, é mais que centenário no Rio Grande do Sul. 102 anos. 102 anos no Rio Grande do Sul. Eu estava prestando atenção no que o Tarcísio estava falando e é inegável que a gente tem uma pontinha de orgulho em fazer parte dessa organização que, não obstante... Uma pontinha só? É uma pontinha para não cair na vaidade, né? Mas o banco tem essa capacidade de se reinventar através dos anos. E a gente pode pegar N exemplos. O Tarcísio falou em Vale do Silício, o banco já está há muitos anos no Vale do Silício, está trazendo para um setor que é muito tradicional do agronegócio, inovação sem perder relacionamento. Porque nós não estamos querendo abrir mão do contato. Aliás, seria um absurdo o banco abrir mão desse relacionamento. Tu te assustou mas com o que eu disse? Mas justamente trazer... Te assustou com o que eu disse aqui? Eu não me assusto mais em relação a isso, porque em 2000, com o advento da bolha da internet... Depois que inventaram a debulhadeira de milho, tudo é possível. Nada mais me surpreende. Mas o Banco do Brasil está sabendo, na minha modesta opinião, combinar avanço tecnológico sem perder o chamado, já que estamos numa feira de agronegócio, sem perder o cheiro do pasto, que é aquela sensibilidade local, porque é muito difícil, e o João sabe muito bem disso, você falar de crédito rural a partir da Avenida Paulista. Então essa proximidade que o banco tem, conjugando com essa tecnologia lá do Vale do Silício, é que dá esse tempero único para o Banco do Brasil enfrentar uma concorrência, Paulo, que é cada vez maior, mais preparada, sem perder share.
Isso não é soberba do Banco do Brasil. O banco tem humildade para aprender e para se renovar ao longo do tempo. Então, ao contrário do que poderia se supor, o banco tem 209 anos, deve estar velho. Absolutamente. O banco está experiente, capitalizando essa experiência em inovações para os nossos clientes. Isso é muito importante. E o banco surgiu de uma ideia liberal do Barão de Mauá, né? Então vê que ele surgiu dentro do liberalismo, né? E dentro do capitalismo. Mas depende de que banco você fala, porque o banco... Não, estou dizendo o conceito de banco, que o primeiro que trouxe um banco nessas condições foi o Barão de Mauá. Né? E depois, vamos dizer, nessa vertente pública que surgiu do Banco do Brasil... Foi com Dom João VI, 1808. Dom João VI. O Banco do Brasil ganhou aquilo que tem muita gente que confunde hoje. O Banco do Brasil, ele é um banco extremamente social, ele está em regiões pioneiras, né? Onde o gerente do banco é a maior autoridade local. Né? Eu me lembro de Cachoeira, Palanque, no desfile de 7 de setembro, estava lá o gerente do Banco do Brasil. Né? Então, essas regiões pioneiras e tudo, é um dever social, não é político. As pessoas têm que entender que, de há muito, o Banco do Brasil perdeu essa influência política. Hoje é absolutamente profissional. Exatamente. Concorda, Zé? Perfeitamente. Eu acho que tem que ficar bem claro. O nosso maior acionista é o governo. Sim. Em síntese, é a sociedade brasileira, que é a proprietária maior do Banco do Brasil. Mas nós temos próximo a 50% de ações distribuídas no mercado. Então, nós devemos muita satisfação aos investidores, que também apostam no Banco do Brasil. Então, qual o desafio nosso, e isso está dando certo? É conciliar esse interesse público, né, de você realmente fazer algumas coisas como gestor de política pública, principalmente no agronegócio, na habitação também entramos, mas ser eficiente nisso também, né, trazer resultados, porque o melhor jeito de ser social para uma empresa qualquer é não dar prejuízo para a sociedade. É claro. Então essa é a melhor maneira de fazer o papel social, você ter dividendos para distribuir para o seu sócio, que é o governo, que é a sociedade, e para os seus acionistas, e poder pagar o salário para os seus funcionários e prestar um bom serviço para os seus clientes. Então essa é uma função social importante. Perfeito. Nós vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final, vamos começar com o João Carlos Comerlato. Este é o homem da ponta lá. Eu estava observando o Comerlato daqui, né, circulando entre todos os produtores que visitam o Banco do Brasil. E é uma peregrinação aqui ao Banco do Brasil. Né? É importante isso, o carinho que as pessoas têm e essa identidade com o Banco Comerlato. Verdade, mas isso é fruto também de um grande trabalho de uma equipe de funcionários que gostam muito do que fazem. Então eu, por exemplo, me sinto muito realizado nesse meio e sinto prazer em trabalhar. E os nossos funcionários fazem a mesma coisa. Eles, parece que o agro é apaixonante. E atender o produtor rural também é apaixonante porque ele é uma pessoa muito simples e ele acaba com um relacionamento além do banco, com os nossos clientes. Então é isso, é uma grande família que o banco faz nas comunidades e cada vez mais a gente tem pregado isso. Nós precisamos cada vez mais estar próximo na comunidade, nas lideranças, nos fornecedores, com os clientes, fazer do Banco do Brasil não uma coisa interna, mas uma coisa externa que ele faça parte de cada comunidade. E isso nos faz feliz. Gedeão Pereira, nosso querido amigo que assumiu a Farsul e já era uma liderança, né? Claro, sempre respeitando o líder máximo que era o presidente esperou, e hoje tu está envergando essa mesma situação e tenho certeza, aliás, todos têm a certeza que serás um grande presidente também. Já está demonstrando isso nesses seus poucos dias de administração no Sistema Farsul e também no Sebrae. Que, aliás, tu tem no conselho aqui um importante participante, né? Que é o nosso Edson Bint. Conselheiro como esse, meu amigo, tá feito. Fui eleito por ele. Viu? Tá vendo? Também. Tu votou nele, Edson? Ah, votou? Tá. Não, foi unânime. Foi unânime. Foi unânime. Então... Só para deixar bem claro, né? Mas, Paulo Sérgio Pinto, eu acho que é bom colocar aqui o histórico de relacionamento do produtor rural com o Banco do Brasil com o sistema financeiro. O produtor rural
ele é feliz quando colhe bem e paga seus compromissos. Sempre foi assim. Eu tive um episódio muito interessante com quem antecedeu o Tarcísio lá em Brasília, que era o Clênio Terrible, num lançamento de um plano agrícola... Que nos traiu, virou brasiliense agora. Exatamente, numa faceta boa, bom momento, que vivia o agronegócio. Nós estávamos no lançamento do plano agrícola e hoje eu posso falar, evidentemente. O Clênio Terrible estava com um rolinho na mão, assim, um papel. Eu digo, o que tu tem na mão aí, Clênio? Vou te mostrar aqui, ó, mas só para ti, ó. Inadimplência do produtor rural, quase zero no país. Quase zero no país. Pô, eu gostei da cadeira, que é verdade? Não, isso? verdade. Pô, algo não, eu tô brincando, para aí, perguntar se é verdade que estamos dizendo. Aí nós conversávamos, olha, vê que numa situação sempre boa, onde temos preços, temos o produtor rural, que hoje ele não é um simples, ele é um empreendedor, ele é um empresário. O produtor rural passou a ser isso. Já vê isto aqui. Nós não falamos na Expo Direto Cotrijal aqui neste espaço, que devemos elogiar esse trabalho do Neimânica, fantástico, porque a Expo Direto Cotrijal é um oásis no Brasil e nós gostaríamos que o país tivesse este nível. Porque quando nós chegamos numa feira... Como elegeu o Neimânica, presidente. E nós vemos as pessoas já tratando as flores, que é este parque que está aqui, isso aí é o requinte da educação de um povo. Quando nós chegamos nesse nível. E hoje o que é que nós estamos vendo aqui dentro? Máquinas agrícolas e genética vegetal expostas dentro de um jardim. Então, quando nós olhamos aqui e vemos que isto aqui pode ser em qualquer lugar do primeiro mundo, primeiríssimo, como me disse um grande empreendedor, quando visitou, olha, Gideão, isto aqui na Alemanha é raro de ver. E que nós precisamos é trazer o Brasil para este nível. E se nós olharmos aos arredores, nós estamos vendo também que temos um produtor rural eficiente, porque não tem, sem desrespeito ao meio ambiente, pelo contrário, meio ambiente lá preservado, nós não vemos 1 milímetro de solo abandonado, atirado. Tudo é produtivo, tudo tem eficiência, tudo tem tecnologia. Então, esse é o retrato do que é o produtor rural de hoje. E quando ele é licenciado por uma instituição financeira confiável, como é o Banco do Brasil, tem sido ao longo da história, porque é muito difícil tu dissociar. Como é que foi, e eu tenho dificuldade de explicar, como é que foi o crescimento do agronegócio no Brasil durante esses 40 anos que o Brasil, de importador de alimentos, passou a ser um dos grandes exportadores de alimentos para o mundo. Essa é a nossa realidade hoje. O setor que vem dando certo na economia nacional é o nosso setor. E é difícil de entender como é que esta epopeia de um povo aconteceu em 40 anos. Aí nós temos que aliar vários estudos. Pesquisa pela Embrapa, um território favorável, água, um clima também ligeiramente favorável ou favorável, vamos dizer assim, chuvas bastante regulares, um homem capacitado e uma assistência creditícia. Esta foi a fórmula deste sucesso. Vamos considerar, porque ninguém cresce se não tem poupança. Ninguém cresce. É impossível tu chegar ali e comprar uma máquina agrícola dessa que vale mais de R$1 milhão se não tiver alguém que te ajude a comprar e te dê prazo para pagar. Aí se reverte tudo neste magnífico agronegócio que hoje nós vemos espelhado. Eu vou masterizar esta tua assertiva aí, ou esse teu descritivo sobre a Expo Direto, vou entregar para o Neimânica. Fosse um primor, tu bordasse aí com fio ouro, né, o que é a Expo Direto, e realmente retratasse com a verdade tudo isto. E considerando, a gente olha para o Banco do Brasil, vai nas agências do Banco do Brasil, também esse imenso oásis, que o sistema financeiro todo é caprichoso, né? Coisa que poucas vezes se vê em outros setores, né? No próprio setor, no agro mesmo, nós temos... usando a tua expressão aí, solos abandonados aí. A coisa que mais me deixa triste é campo sujo. Eu passo e dá uma tristeza, uma angústia. Como é que um produtor me deixa o campo sujo da maneira como deixa? E cupim, tem uns que é crivado de cupim. É um horror, é lamentável. Os ecochitas não pensam assim. Os ecochitas não pensam assim. Sim, claro. Lastimavelmente. Os ideólogos irracionais, a vanguarda do atraso, não pensam assim. Edson Mid. Eu fiquei feliz ouvindo o Gedeão, que no início fiz essa provocação de que raramente alguém atribui ao crédito a importância que, na minha visão, ele tem dentro do contexto de sucesso do agronegócio.
Eu concordo plenamente. O Gedeão fez uma amarração perfeita dos porquês do agronegócio brasileiro estar nesse estágio. E quando a gente vem, nós do Bom Brasil não é diferente, nós estamos dia a dia com o produtor, mas quando você vem aqui para Não Me Toque e entra nessa feira, é impossível você não ficar otimista e principalmente saber que é possível ter um Brasil diferente. Ligando a televisão, a gente é bombardeado por notícias negativas. Se o brasileiro tivesse acesso a um passeio pela Expo Direto e exatamente essa convivência do capricho, do zelo, junto com a paixão, com a competência, é que formam essa moldura espetacular que tem que ser mostrada para o mundo. Não é à toa que nós temos 90 países participando dessa feira. Então eu queria encerrar a minha participação parabenizando esse empreendedor extraordinário chamado Ney Mânica e obviamente toda a equipe e a cidade de Não Me Toque, a região que produziu essa experiência memorável que é a Feira Expo Direto. Vamos agora ao nosso vice-presidente de agronegócio. O Tarcísio, como o Edson, só tem um defeito: vocês não são gaúchos de nascimento, né? Mas, por outro lado, nós temos um orgulho imenso por vocês terem adotado essa terra e gostarem tanto daqui, que eu tenho certeza. Quando o Tarcísio veio para cá, veio cantando música sertaneja, pantaneira e tudo mais, saiu daqui cantando todas as gaúchas. E agora vai pelo resto do Brasil vendendo também a cultura gaúcha. Que beleza isso. Que ser gaúcho é um estado de espírito. É verdade. E ele ganhou esse estado de espírito. Exatamente. Mas obrigado ao Paulo Sérgio e também aos parceiros que estiveram aqui nesse bate-papo tão legal. Obrigado pelas generosas palavras, Gedeão. E o que eu tenho a complementar aqui é só dizer que nós renovamos o nosso propósito no Banco do Brasil, que é transportar um pouco além daquilo que uma instituição financeira tradicional faz. Então, como propósito, nós elegemos o seguinte teor, o seguinte conteúdo: cuidar do que é valioso para você. Então, quando nós concedemos um empréstimo para financiamento de uma casa, nós entendemos que estamos cuidando, proporcionando algo que é valioso para esta pessoa. No agronegócio, muito mais que isso, né? Quando nós concedemos um empréstimo, nós, além de cuidar do que é valioso, nós torcemos muito para o sucesso desse produtor, independente do tamanho, para que ele tenha o sucesso. E sofremos juntos quando o produtor tem dificuldades, como é natural que aconteça, como disse o presidente, é uma indústria a céu aberto e está sujeito a isso. Mas, com base nesse propósito, é que nós vamos atuar sempre, né, de procurar soluções, buscar eficiência cada vez maior, usar as tecnologias para melhorar, mais uma vez, como eu já disse antes, a percepção dos nossos clientes. E o Rio Grande do Sul é um estado que eu tenho um carinho especial, como você já declarou e é testemunha disso. Meus pais nasceram nesse glorioso estado. Então, sempre que puder, estarei por aqui. Pode dar o nome da cidade, Edu? Meu pai nasceu aqui próximo, em Selba. Selba. E a minha mãe nasceu em São Luís Gonzaga. E a mãe do Edson Bint em Cachoeira. Em Cachoeira, então... Escolheu bem a terra brancena. Então, com isso, Paulo Sérgio, reforçar aí o nosso papel, a nossa responsabilidade e a determinação do nosso presidente de buscar sempre o melhor para todos os nossos clientes, porque isso fortalece a nossa organização e fortalece o Brasil, porque no momento que nós estivermos investindo na agricultura, na indústria, no comércio, nós estamos ajudando o Brasil a crescer. Eu vou te fazer um pedido que não é empréstimo, não é financiamento, nada. Posso pedir? Pode, mas tem que atender. Uhum. Escolhe uma gaúcha para cantar para os nossos espectadores a capela aqui. Para a gente encerrar com chave de ouro tudo que fizemos na Expo Direto aí. E já que falamos em cultura gaúcha, vem aí a Bienal do Mercosul. Tarcísio. Eu posso escolher, você canta? Pode escolher, não. Tu escolhe, eu posso escolher. Guri, por exemplo. Então. Mas eu sei que é uma canção desafiadora. Quem quiser saber quem sou, mas o nome da música Não, mas vai Guri.
Pode cantar comigo. Não, guri, não. Das velhas roupas do pai. Isso aí. Não, é contigo. É só quem tem voz. Eu desafino batendo palma no hino nacional e no parabéns a você. Voz não significa Acho que o melhor cantar. hino do Rio Eu Grande- desafino, não tenho ritmo. A melhor canção, aquela que realmente me emocionava toda vez que cantava e vendo o público cantar, era o hino nacional. O hino Hino Nacional Hino Gaúcho. Nacional Gaúcho. Isso, é hino Nacional Gaúcho. Então canta o hino pra mim. Como aurora precursora no farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Este é Tarcísio Ibner, dando um show aqui, que contou com o coral aqui, né? O Los Gauchos. Né? Todo mundo é gaúcho. Muito Enfim, bom. assim estamos encerrando este programa que foi gravado na Expo Direto, Cotrijal, na sede do Banco do Brasil, com um abraço muito especial, muito afetivo e do tamanho do mundo, a Ney César Mânica, o grande idealizador, realizador desta Expo Direto Cotrijal em sua 19ª edição. Obrigado, amigos. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Boa Noite. Até lá. Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Banrisul, o grande banco do Sul. E Sistema Alcergue Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.